Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos desse grupo maravilhoso. Deus continua abençoando a vida de cada um de vocês e nesta manhã de hoje, manhã especial, manhã de quarta-feira, um grande feriado abençoado para que nós podemos descansar, repor a nossa energia. Quero deixar um versículo, irmão, da palavra de Deus, o livro segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas, para quem não sabe, era médico, aonde andaram algumas viagens com o apóstolo Paulo, viagem missionária. Então Lucas era médico. E nesse texto muito importante, quero compartilhar com os irmãos que se encontram em Lucas capítulo 15, da partir do versículo 8, para a nossa meditação de quarta-feira. Tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma palavra para o teu coração nesse dia tão especial. O livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, e não acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência até achar? E achando, convocando-os as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Somente esse versículo para a nossa meditação nesse dia. Querido, eu já te falei que Lucas era médico, onde andara com as viagens com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um grande missionário na Bíblia, E Lucas teve esse privilégio de andar com o apóstolo Paulo. Você vê que no final da carreira de Paulo, quando Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e ele diz: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Então Lucas teve o privilégio de permanecer com Paulo a todos os tempos. Mas nesse texto tão importante aqui, eu quero pôr o tema em busca dos valores perdidos. Em busca dos valores perdidos. Essa mulher aqui, ela tinha 10 dracmas. O que era uma dracma naquela época? Uma dracma era equivalente a um dia de serviço, um dia trabalhado. Era o valor de uma dracma, como que fosse um dia de serviço hoje. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Primeiro por quê? Porque o noivo, ele dava essa dracma. Umas colocaria no pescoço, outra colocaria no cabelo, na cabeça. Era simbolizando, quando alguém olhava para aquela mulher, sabia que era mulher compromissada. Sabia que era uma mulher que tinha algum compromisso sério com o seu noivo. Então isso o noivo entregava para ela. Então essa mulher aqui, ela tinha 10 dracmas. Só que o texto vai nos dizer que essa mulher perdeu uma dracma. Quando ela perde, ela começa a imaginar, dizendo: meu Deus, como meu esposo ou meu futuro esposo vai olhar para mim depois e ver que está faltando uma dracma. Ela quis dizer que é falta de, não de respeito, mas falta de conservar aquilo que o noivo deu. Então essa mulher aqui, ela fica preocupada quando ela perde a dracma. O texto vai nos dizer que essa mulher, ela vai em busca, ela vai procurar com diligência. Quando a Bíblia diz diligência, é com maior cuidado, para não passar despercebido, para que ela possa encontrar a dracma. Interessante que ela procura com diligência, mas não encontrou a dracma. E ela, observando que não encontrou a dracma, ela pega
e acende o candeeiro ou a lamparina. Quando ela acende a lamparina, ela observa que a sua casa não tinha como achar dracma. Primeiro, por quê? Porque a sua casa estava entulhada, estava suja. Ela percebe que está suja. A dracma foi perdida, estava no meio da sujeira. Então o texto nos dá ao direito a falar que essa mulher, ela resolve procurar uma vassoura. E o texto vai nos dizer que ela começa a varrer a casa. Ela varre com diligência, porque ela, na ideia dela, ela começa a dizer: se eu não encontrei a dracma por causa dos entulhos, eu vou varrer a casa, vou juntar o lixo em um local só, aí depois eu vou procurando com diligência até encontrar. Porque essa mulher sabia, irmão, aonde ela perdeu a dracma. Interessante nesse texto, querido, que fala, Jesus está contando acerca de 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, parábola do filho pródigo, parábola da dracma perdida. A ovelha, ela se perdeu fora. O filho pródigo se perdeu fora. A dracma perdeu dentro de casa. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. Então nós temos aí 2 perdidos dentro de casa e 2 perdidos fora. Tem valores em nossas vidas que nós perdemos dentro de casa. Dentro da igreja, dentro do nosso lar. Porque não sabemos conservar aquilo que Deus nos deu. Será o que Deus te deu? Conserva ele. Jesus, ele disse: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Para conservar aquilo que Deus tem nos dado, nós devemos abrir mão de muitas coisas. Porque o que Deus garantiu para nós é a coroa da vida eterna. Então conserva aquilo que Deus te deu. Persevera. Cuida. Tem valores que é perdido dentro de casa. Como assim, pastor Etevaldo? Tem valores que nós perdemos dentro de casa, não oramos mais, não jejuamos mais, não tem uma vida de consagração a Deus, levamos as coisas de Deus de qualquer jeito. Aí nós estamos perdendo os valores, não pregamos mais, não evangelizamos mais. Tem valores que nós perdemos dentro de casa. Quem é a culpa? Nós mesmos. Então nós devemos se preocupar e entender que nós perdemos alguma coisa dentro de nossa casa. Outros perdem fora, porque perdeu dentro de casa, não valorizou e saiu para fora, está perdido para o lado de fora. Mas Jesus, nesta tarde de hoje, ele está dizendo que é momento de nós buscar aquilo que nós perdemos. É momento de nós buscar valores que perdemos dentro de casa. Estou sentindo Deus aqui. De comandagaia séria. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando. Deus vai começar a falar com alguém quando vai ouvir esse vídeo. Querida, essa mulher se preocupou. O que Deus quer é que nós se preocupamos, que nós sabemos que nós perdemos alguma coisa na nossa caminhada, mas o que Deus quer é que nós vamos em busca daquilo que nós perdemos. A pergunta é: o que tu perdeu dentro de casa ou fora de casa? A pergunta é: nós devemos buscar os valores perdidos que nós perdemos. Essa mulher, ela varre a casa,
Ela coloca o entulho dentro de um canto só. E depois ela começa a tirar os entulhos devagarzinho até encontrar. E a Bíblia diz que é quando ela encontra a dracma que ela perdeu, ela convoca amigos, vizinhos, para alegrar com ela, porque ela disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma que eu perdi. Ela estava dizendo: já achei os valores que eu perdi, então vamos se alegrar. Quando uma ovelha, quando algo sai do aprisco de Deus, e quando ele volta para o aprisco, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, a festa se alegra pela ovelha perdida. O filho pródigo saiu, mas o texto vai nos dizer que lá ele caindo em si, ele disse: quantos dos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, mas eu pereço de fome. Só que agora primeiro ele tomou decisões perigosas na sua vida, largar tudo, sair da casa do pai. Quando ele se encontra na sarjeta, ele se encontra sem nada, ele lembra da casa do pai e disse: na casa do meu pai tem abundância de pão, mas aqui eu pereço de fome. Interessante que agora ele toma uma palavra decisiva da sua vida. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando eu chegar lá, vou dizer: pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus jornaleiros. Ele estava dizendo: se meu pai me aceitar de volta, aleluia, para mim ser um empregado dele, para mim está bom, porque lá não vai faltar pão, lá não vai faltar comida. Querido, na casa do pai alimento, na casa do pai a fartura. Quem sabe você que vai ouvir esse vídeo distanciou da casa do pai, mas Jesus está dizendo: levanta, toma uma posição na tua vida, aleluia, toma uma posição como o filho pródigo tomou, dizendo: vou me levantar e vou ter com meu pai. Eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus empregados. Querido, Jesus sempre está de braços abertos a te receber. O que Ele quer de mim e de você? Uma decisão. Toma uma decisão hoje na tua vida. Se levanta, se põe de pé, volta para a casa do Pai. A casa do Pai ainda há alimento, há esperança para você. Na casa do Pai há fartura de alimento para a tua vida, para a tua alma espiritual. Aleluia. Aquele filho pródigo desejava encher seu estômago com a bolota que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. É isso que o mundo oferece. Tem caminho que a Bíblia diz que parece ser reto, mas o fim dele é a morte, é a destruição. Essa mulher perdeu a dracma, mas ela busca com diligência até achar. Quando ela acha, ela disse: alegrai comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Tem momento, querido, da nossa vida que é necessário que nós convidamos o Espírito Santo para varrer a nossa casa. Pastor Edevaldo, mas que casa é essa? Templo, morada do Espírito Santo. Às vezes a nossa casa está tão entulhada e nós ainda não percebemos. Por isso que nós ainda não encontramos aquilo que nós perdemos na caminhada. Mas nessa tarde de hoje, convoca o Espírito Santo, diz: Senhor, limpa a minha casa. Eu preciso ser cheio do teu Espírito. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser cheio da tua graça. Eu preciso ter a alegria que eu tinha antes. Eu preciso pregar como eu pregava antes. Eu preciso orar como eu orava antes. Eu preciso jejuar como eu jejuava antes. Deus está dizendo para você na tarde de hoje, aleluia, dá espaço para que o Espírito Santo, ele varre a tua casa, porque a tua casa é morada do Espírito
Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo atuar dentro de você se a casa estiver entulhada. Mas nessa tarde de hoje, Jesus está dizendo: se você abrir espaço para mim, eu vou varrer a tua casa e vou devolver aquilo que você perdeu, valores precioso que você perdeu no meio da tua caminhada. Aquela mulher varreu a casa, o Espírito Santo mostrou aquilo que ela perdeu. Na tarde de hoje, Jesus está dizendo: se tu permitir que eu varro a tua casa, eu vou te mostrar os valores que você perdeu no meio da caminhada. Aí você vai ver que vai haver alegria diante dos anjos de Deus por aqueles que se arrependem. Querido, fica com essa palavra de reflexão para a tua vida. Porque sabe, você está distante dos caminhos do Senhor. Nessa hora, é hora de você retornar para a casa do Pai. É momento de você dizer: Espírito Santo, sem ti eu não sou nada. Eu preciso que você entre, Espírito Santo. Retira tudo aquilo que não for do agrado de Deus, para que eu possa enxergar aquilo que eu perdi. Deus está devolvendo para alguém nesta tarde, porque resolveu varrer a casa. Resolveu permitir que o Espírito Santo tire tudo aquilo que não for do agrado, para que o Espírito Santo volte a habitar na tua casa. Tua casa, templo, é morada do Espírito Santo. Fica com essa palavra de reflexão para a tua alma. O bom pastor, ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Ele coloca nos seus ombros, traga para o abrisco, de volta, e teve alegria. O filho pródigo se levantou. O filho mais velho estava dentro de casa, mas estava perdido. Porque quando alguém chegou para ele ele disse, quando ele vem do campo, ele disse: que barulho é esse? Alguém chega para ele e diz: você não está sabendo? Seu irmão voltou. Ele não ficou feliz com a volta do seu irmão. Ei, nem todos vão estar felizes com o teu sucesso. Nem todos vão estar felizes com o teu retorno. Mas lá em cima vai ter festa, porque você tomou uma decisão certa na tua vida de pedir que o Espírito Santo te mostre os valores perdidos. Deus abençoa, e Deus continua nos abençoando e nos fortalecendo e nos dando a direção certa para cada dia se achegar mais perto do Senhor, para que nós não perdemos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Guarda o que tem, para que ninguém toma a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 5, ele diz: quem vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Apocalipse 10, 3 e 10, aquele que guardar a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre vós, para tentar todos aqueles que habitam na terra. Aí ele diz no versículo 11: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém toma a tua coroa. Querido, o lugar já está preparado. Depende de nós perseverar no caminho. João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crês em Deus, crês também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, voltarei. Levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, estejais vós também. O lugar está preparado. Depende de mim e de você perseverar no caminho. Não sai do caminho. Não sai do caminho. Se você perdeu alguns valores, na sua caminhada, convida o Espírito Santo para varrer a tua casa, para que ele te mostre aquilo que você perdeu. Deus abençoe. Forte abraço. Paz do Senhor Jesus.